Olá pessoal, bom dia. Vamos começar aqui nosso webinar de Microsoft, falando de como que a gente atinge esse momento hoje que o mercado se encontra, falar um pouco de segurança com o M365. Como que a gente vai chegar no M365? Todo mundo está me ouvindo? Ok. Pessoal, se quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade. O que eu puder ajudar vocês aqui hoje é a intenção nossa. Eu estou aqui do lado com o Mauro, que é o nosso técnico na parte de cloud na Ingram Micro. O que vocês precisarem aqui, a gente tenta responder o máximo possível. O que a gente não conseguir, a gente vai anotar e tentar ir atrás de informações para vocês. O Gans também está aqui participando. Eu vou acabar ministrando essa palavra para vocês. O Gus da Microsoft está acompanhando a gente, então qualquer pergunta que vocês precisarem fazer, o Gus também está aqui para ajudar a gente. Então, como que a gente chega? Hoje a Microsoft tem uma missão, que é capacitar cada pessoa e cada organização no planeta. Isso é geral. Para quê? Para alcançar cada vez mais os objetivos das próprias empresas. Quando a gente começa a falar de Microsoft hoje, quando a gente consegue falar de Microsoft hoje, o que acontece? A gente está falando de solução. Vocês não vão ver mais a Microsoft falar de produto, e sim de solução. Então, como a gente vai capacitar esse mercado para atender a demanda do que está vindo hoje e futuramente? Então, o que acontece? Hoje, a tendência de trabalho nos locais hoje é o que? Duas vezes aumentar o número de equipe que vai ser comparado. Hoje você não vai ter uma equipe só, sempre vai ter duas trabalhando ao mesmo tempo. 50% hoje até 2020 que vai estar no mercado de trabalho são a geração milênio. Então é um mercado que já está vindo avançando cada vez mais. A gente tem quatro vezes o aumento de pessoas que vão começar a trabalhar em remoto. Então, a tendência de trabalhar home office cada vez mais vai atender o mercado. Hoje, eu mesmo vi uma pesquisa que o IBGE lançou que acho que a cada 10 trabalhadores, 5 já estão trabalhando no home office. Então, como que as empresas vão se preparar para esse tipo de mercado que está chegando, mesmo que tenha as leis aprovadas na CLT do trabalho, mas como que a empresa vai se adaptar a isso na parte de segurança? Como que a gente chega a isso? E um dado bem gigantesco, hoje já tem 2,5 bilhões de smartphones que estão globalmente funcionando. Então a tendência cada vez mais a gente abandonar talvez um laptop, cada vez mais pode ser grandes. Porque o smartphone hoje ele acaba sendo um computador, uma tela para atender a toda a nossa necessidade. Ele consegue fazer tudo, praticamente. Então o que isso impacta hoje no nosso ambiente de tecnologia? Onde 42% dos funcionários acredita que quando a tecnologia estiver eficiente, eles vão conseguir continuar a trabalhar cada vez mais. Eles ganham muito mais com a produção disso. 21% disso, as empresas estão engajando cada vez mais os funcionários para ter produtividade no ambiente de trabalho. 21 delas tá entendendo que se ela cada vez mais ela melhorar o ambiente de trabalho, o impacto de rentabilidade deles acaba crescendo. Então, como que a gente prepara isso cada vez mais para o mercado de trabalho? Então, que eu coloquei aqui que as gerações que a gente tem, que no caso a gente pega mais aqui a geração X, a Millennials, que é a que é atual hoje praticamente, e a futura que está entrando, que é a geração Z. Até a gente grifou três pontos que são os pontos principais. Hoje, a geração X ainda está no meio termo. Se a gente puder fazer uma reunião presencial, a gente faz, se puder fazer junto com a Millennium também, mas a geração próxima, a futura, não vai querer fazer isso. Eles vão querer fazer sempre presencial, olho no olho, cara a cara. E tem que estar com as informações em mãos. E-mails, essa geração Z, que é a futura, não quer saber de e-mail. Vai querer saber da reunião. Se eu estou fazendo uma reunião presencial, para que eu vou. Já vou acertar ali a negociação. Então eu tenho que estar preparado para atender esse nicho de mercado. Chat, o nosso milênio, vamos dizer assim, a turma do milênio, ela já está se adaptando, sim, forçado, mas se adaptou a partir de fazer chat, fazer reunião, que nem a gente está fazendo agora, esses webinar. Só que a geração futura, não. Vai ser 100% assim. Quanto menos tempo de deslocamento vai ser, para eles, melhor para poder atender a necessidade deles de não perder tempo. Então, como que a gente consegue chegar nisso?
Por que os milênios hoje estão sentindo? Ele quer ter sentido de propósito, ele quer ter oportunidade de crescimento dentro das empresas, ele quer ter estilo de trabalho flexível, ele não quer ficar trancado dentro de uma sala de escritório. Tanto a milênios com a geração próxima, eles não querem ficar tendo esse problema. Eles querem ter mente aberta para sentar e conversar, discutir temas, seja local de trabalho, seja fora, mas ter uma oportunidade de fazer isso. E sempre trabalhar o quê? Utilizando uma tecnologia mais recente. Como que eu faço isso? Como que eu atinjo esse pessoal que está chegando para o mercado, que está no mercado, está se abrindo para o futuro e está chegando também? Como que a gente atende essa demanda hoje com a Microsoft, com a parte de segurança? Porque a gente tem um desafio gigantesco. Porque tanto nessas gerações, todas que estão chegando, e a geração atual que é a gente, a milênio, todo mundo acredita que foi feita uma pesquisa que 61% dos trabalhadores acha que é complicado você fazer, eu colaborar com o meu companheiro. Puta, será que eu vou colaborar com ele? Será que ele vai fazer alguma coisa de errado para mim? Então, como que a gente vai mudar esse ambiente? Como que a gente torna isso mais seguro para ele ter ciência que a colaboração não vai atrapalhar em nada? 46% dos milênios hoje, eles têm uma noção que eles querem mudar de emprego. De 12 a 18 meses eles pensam. Não é a geração antiga que ficava ali 10, 15, 20 anos no mesmo lugar trabalhando, na mesma empresa, que a gente tem muita gente que você conhece, que trabalha 12, 13 anos numa empresa só. Essa nova geração não. Eles já fazem planos para entrar dentro de uma empresa para ficar de 12 a 18 meses e pensando no que pode melhorar para ele. Então, e muitos falam que de cada 2 a 5 funcionários afirma que eles trocariam de emprego se a tecnologia que ele tivesse no ambiente de trabalho não fosse adequada para ele. Se fosse deficiente. Imagina essa geração de hoje chegar numa máquina para trabalhar com Windows XP, um Windows desativado praticamente, com um gargalo de segurança zero, ou trabalhar com o Office 2003, que também está com um problema. Então são coisas que o ambiente vai proporcionar a gente sempre tentar migrar ele para uma solução. E sem contar que eles não querem ficar de 3 a 5 horas por semana, eles ficam gastando só com informação dos outros. Então como que a gente consegue unificar tudo isso? As empresas elas têm um compromisso, elas estão entendendo isso, mas sempre esbarram no motivo de segurança. Porque eles querem aumentar a sua produtividade, eles querem fazer engajamento com os funcionários, eles querem colaboração. 10% deles falam que eles tentam reter o funcionário. E como que eu vou reter esse funcionário? Como que eu faço agregar esse funcionário dentro da companhia sem que as minhas informações como empresas sejam vulneráveis a ataques, sejam vulneráveis a hackers, sejam vulneráveis a perdas de dados? Entendeu? E elas pensam e elas entendem que essas empresas sabem que se eles manterem a equipe motivada, a empresa com a segurança, eles têm um aumento de lucratividade. Eles conseguem fazer mais demandas de negócio, conseguem atender a necessidade dele na ponta, como a gente consegue atender você na ponta também. Então, o que, que a gente as empresas pensam assim, como que eu vou construir um local de trabalho digital? A gente tem que fazer com que as pessoas internas dentro da empresa identifiquem quem é a liderança digital, quem pode ajudar ela com isso, promover uma cultura interna, onde a gente tem que tirar o paradigma do usuário que fica falando aqui, isso não funciona, isso não tá, e como que você pode ajudar a melhorar isso? Sabe, gerar uma liderança interna de como eu posso fazer um gerenciamento de mudar a cultura da pessoa. Na parte de processo, como que eu posso melhorar o processo, não ficar naquela mesma coisa, sentar com a pessoa, entender a mudança que pode ser faz, criar um ambiente que eu posso proporcionar um pipeline de inovação nos processos, construir cultura corporativa, a gente pode fazer isso. E a tecnologia ela entra para fazer o quê? Para abraçar isso, com a inovação digital, ativar os dados, desenvolver uma TI onde o TI se sente seguro em proporcionar cada vez mais tecnologia para o seu usuário. Então, como que a gente vê isso? O ambiente de trabalho que as empresas estão procurando para atender a sua demanda interna, que são seus funcionários, é parar com tarefa rotineira, ser mais criativo, ter um pensamento mais crítico da solução, tentar entender, parar para pensar naquilo que está, parar de ter uma coisa fixa, mas ser mais móvel. Quanto mais tempo fora da empresa, de repente o cara pode ser mais produtivo do que ele ficar trancado. Então a gente tem que começar a olhar, será que trabalhar só individual vale a pena? Por que eu não começo a trabalhar em equipe?
eu tenho várias ferramentas de sistemas. Para que eu tenho tudo isso? Para que eu tenho que gerenciar várias ferramentas? Principalmente o cara de TI é um sistema para fazer gestão de dados, outro para gerar produto, outro para gerar e-mail, outro para não sei o quê. Por que a gente não começa a sentar e tentar fazer uma plataforma integrada, coerente, que atende a necessidade tanto do usuário como da empresa? Como que eu saio da segurança tradicional, que é ter o sistema, meu servidor tudo local, porque eu acho que é mais segura, e ir para a nuvem, para ter uma segurança mais moderna, mais inteligente? Como que eu ataco esse nicho de mercado? Aí então fica aquelas perguntas: por onde eu começo? Qual a solução que eu tenho para hoje e para amanhã? Como implementar soluções rapidamente com um mínimo de interrupção de negócio, porque as empresas detestam eu fazer uma migração de e-mail, tem que falar assim, ó, vou parar o seu ambiente para fazer isso. Trava negócio, a gente sabe disso. Como que eu vou garantir a doação? Que não adianta eu ir lá e vender a solução Microsoft para o cliente e não ir lá e ensinar ele a usar todos os requisitos que tem lá dentro. Porque não sei se vocês sabem, mas 80% das empresas que compram os produtos Microsoft, elas não usam todos os serviços lá dentro. E o serviço mais usado, principalmente quem compra um Office 365, Business, Premium ou um E3 da vida, ele usa muito o próprio Office que está lá dentro e mais o e-mail. E esquece, o Skype é poucos que estão entrando agora, mas esquece de um SharePoint, esquece de um Yammer, esquece de um OneDrive, esquece de outras coisas que estão lá dentro que ele pode estar modernizando a equipe inteira e trazendo um ambiente mais seguro. Então, por isso que a Microsoft, o que ela fez? Ela criou uma plataforma chamada Microsoft 365. Por quê? Eu consigo atender a empresa hoje como um ambiente mais seguro que tem possível. Eu consigo dar segurança de conformidade, eu consigo dar segurança nas vozes, que nem a gente está fazendo isso aqui, esse treinamento do webinar, é tudo através de um Skype, tudo seguro, não tem um problema nenhum de soluções de alguém estar entrando na minha ferramenta. Eu consigo ter ferramentas analíticas para analisar o ambiente do cliente. Eu consigo ter um desktop cada vez mais moderno, onde eu não sei se vocês vê, eu posso citar um exemplo. Quem compra um Apple hoje, ele precisa de três produtos, de três palavrinhas-chave para entrar. Quando você liga um aparelho, ele te pergunta qual que é o país de origem, qual que é o seu e-mail que você tem no backup e qual é o ponto de rede ou de um Wi-Fi. Feito isso, ele consegue fazer toda a integração para você automaticamente trazer tudo que você tem. O M365 ele nasce para fazer a mesma coisa. Para quando você tiver uma máquina, o usuário esqueceu a máquina em casa ou ele viajou e precisou. É só ele logar com o usuário dele na rede e quando ele entrar com esse usuário, a máquina que ele tem no ambiente virtualizado, no ambiente da nuvem, perdão, vai subir automaticamente para ele como ele tivesse na máquina dele. Ele não perde a produtividade dele nem a colaboração que ele tiver. Ele consegue acessar tudo isso. Então o M365 ele vem para atender esse ambiente de trabalho moderno. Para quê? Para trazer mais segurança para as empresas. Porque é isso que as empresas procuram. Tá, você quer que eu mude o meu ambiente? Tá, e o que você me proporciona? Então a gente consegue proporcionar para as empresas uma gestão de proteção de dados com identidade, onde eu consigo, toda vez que o meu usuário logar, ele loga com uma única senha. Eu não preciso ter várias senhas, vários logins para ele estar logando. Com uma única senha ele consegue estar logando. Eu consigo atender tudo que ele precisa na parte de um exemplo de aplicação. Eu coloco todos os aplicativos dentro de uma única plataforma, onde o usuário, ele, com o seu simples e-mail da companhia, ele consegue acessar de onde ele estiver. E nisso a gente está falando de ganho de colaboração. Eu até brinco aqui com o pessoal. Hoje, se o cara falar que está doente, é só ele acessar da casa, ele está doente, está com compromisso, ele consegue acessar de casa dele e trabalhar normalmente. Porque o ambiente de trabalho ele ficou cada vez mais moderno, mais criativo. Então, a gente tem no M365 a parte de produtividade que você já conhece, que é o Office 365, onde eu consigo abrir e-mails na Microsoft, no próprio portal, trabalhar com Office online, offline, eu consigo compartilhar as informações, eu consigo trabalhar em cima de um SharePoint, eu consigo colocar as empresas para estar funcionando num ambiente único. Então, aqui nessa parte de ambiente de trabalho, a Microsoft ela quebra sempre em quatro, que a gente fala de gestão e proteção de identidade, a gestão e proteção de dispositivo, produtividade e colaboração, que entra o Office 365, e na governança de dados, que a gente está falando de um MS, que é o Enterprise Mobility Suite. Então, o M365, o que a Microsoft fez com ele? Ela pegou os seus três principais produtos, carro-chefe, e transformou numa única suíte, fazendo com que dentro do M365 eu tenha o Office 365,
E3 ou E5, depende do ambiente que você for usar. Eu tenho o Windows Enterprise, ele é um upgrade lá dentro, tá, pessoal? Eu tenho um Windows lá dentro, onde eu consigo colocar toda a parte de segurança do Windows que eu tenho lá dentro, da parte principalmente do Windows Defender, que faz a diferença, e eu tenho o MS, que é o Enterprise Mobility. Então são esses três produtos dentro de uma única solução. E quando a gente fala de Enterprise Mobility, a gente consegue fazer uma gestão de segurança fantástica para o cliente, porque eu consigo administrar aonde, qual é a rotina de cada funcionário, eu consigo saber quem está entrando na minha rede, eu consigo saber quem está acessando. De repente, por exemplo, a gente está aqui fazendo um treinamento. Se alguém entra na minha máquina lá, um exemplo, na Ingra São Paulo, o meu sistema de TI já avisa, pô, peraí, tem alguém tentando entrar na máquina do Adriano, porque o Adriano está fazendo, pelo que eu estou vendo aqui no relatório, ele está fazendo um treinamento de webinar para o pessoal. Pô, alguém está tentando invadir. Nisso é detectado e o ambiente já é travado para não acontecer isso. Então a gente consegue entregar uma solução completa. Hoje a Microsoft se tornou o único fabricante no planeta, posso dizer isso, que consegue entregar todo esse tipo de solução para vocês. Ela consegue tirar um ambiente engessado do cliente e fazer uma única plataforma. Aqui nesse. Alô? Que alguém entrou? Tá. Aqui eu estou mostrando para vocês. Se vocês forem em qualquer empresa hoje, muitas trabalham com todo esse tipo de solução aqui. Várias. Para gestão de produtividade, o cara usa um Blue Coat, ou na parte de gestão ele tem um Citrix, ou o IBM, ou uma VM ali dentro. Na parte de colaboração, o cara tem lá um Google da vida, tem um Dropbox, tem um Cisco, tem para fazer a videoconferência, tem um Facebook, um Adobe, ele tem todas essas soluções. E na parte de gestão ele tem lá um Security, um Vera e outro. E o que a Microsoft faz com isso? Ela consegue entregar tudo isso nessa mesma solução. Então, para que eu vou ter uma gestão de vários fabricantes embaixo, que eu posso. Alguns podem falar assim, ah, Adriano, mas isso não funciona, aquilo não funciona. Mas será que a gente parou para fazer um teste no ambiente do cliente? Usar um trial do M365 para ver se a solução não atende realmente o cliente? Porque assim, eu tenho um Facebook todo mundo acessa. E se eu criar um IAML dentro da empresa? Ter uma informação mais comparativa. O IAM praticamente vira uma intranet dentro da empresa, onde ele consegue ter visibilidade do que posta, todo mundo acessa. Aqui na Ingra a gente usa, acaba sendo bem vantajoso. Eu posso configurar Google, eu vou ter um Google de e-mail. Para quê? Só e-mail? E quando eu quero abrir? Não sei se vocês sabem, mas 95% dos arquivos trafegados hoje no planeta são PPT, XMLS e DOC. E esses fabricantes não conseguem abrir. Se ele não, então quer dizer, todos esses fabricantes dependem da Microsoft para trabalhar. Por isso que lá no começo que eu estava falando para vocês, até a gente chegar aqui do ambiente de trabalho, a Microsoft, ela consegue entregar soluções. A gente vai falar muito de solução para poder vender isso no mercado, para tentar o ambiente mais saudável e agregar para o valor. Mas sempre trabalhar em cima, pessoal, do trial. Porque o trial é a melhor solução que a gente tem hoje para você identificar se o ambiente atende o cliente e se ele vai se adaptar a essa nova tecnologia. Porque não adianta você também ir lá implementar um M365 no cliente e não fazer com que a doação da tecnologia. Porque como vocês podem ver embaixo, tem clientes que vocês vão estar visitando, eles atendem com todas essas demandas de produto. Imagina você chegar para o TI e falar assim, ó, tá vendo esse produto, um exemplo, você usa um Blue Coat para fazer uma gestão, você usa um IBM para fazer a parte de hardware ou um VM para fazer a virtualização das máquinas. Você está usando um Google para fazer a parte de e-mails, mas só que você tem um Office dentro de casa. Imagina se você falar para o TI, ó, tira tudo isso e trabalha com uma única solução, uma única gestão. Para o TI hoje é a melhor solução dos mundos. Mas a gente sabe, pode ser que alguma coisa ele precisa por um plugin ou por um RP necessário, ele vai ter que usar essa plataforma. Que ele tem que continuar? Ok. Mas vamos fazer o cliente usar e testar. Até o Gus está aqui acompanhando com a gente. Ele deu até um exemplo esses dias para mim de cliente comprando Windows Server mais VMware. Para quê? Sendo que o Windows Server faz tudo que a VM faz.
Então a gente tem que começar a olhar a solução dentro de casa para fazer o quê? Fazer o ambiente do cliente ficar, do nosso cliente ficar cada vez mais moderno, que é entregar. E aqui, gente, eu estou falando de um produto de M365 que vocês conseguem fazer não só entregar a solução, mas vocês conseguem fazer suporte de serviço, treinamento para cliente. E aqui gera tudo cross-sell para você estar trabalhando no ambiente de trabalho do próprio cliente. Então, o que, que a gente está fazendo aqui? Ó? O M365 ele acaba se tornando uma solução completa, segura e inteligente. Que eu consigo fazer uma empresa hoje ela trabalhar com todas as ferramentas necessárias para estar ambiente. E para vocês terem uma ideia, das 500 maiores empresas que estão na Forbes, 90% delas já estão com o M365. Por quê? Começaram com o Office 365 E3 e viram que vale a pena crescer. E o mais bacana de tudo que o M365 eu posso entregar desde uma empresa pequena do mercado SMB como uma grande tendo a mesma solução. Então a gente consegue entregar essa plataforma para qualquer tipo de cliente. E foi provado, e a Microsoft também já passou isso até para a gente em treinamento que 80%, em torno de 80 a 90% dos clientes que usam o M365, a chance de ele levar o seu data center para a nuvem é gigante. Porque ele já está preparado o ambiente dele interno, local. Ele já fez a doação da tecnologia. Então, um passo bem simples para levar um data center dele para um Azure é muito rápido, porque ele já sabe da segurança da Microsoft. E vocês podem ver, e a Microsoft saiu na frente de vários fabricantes na ponta quando entrou aquela da proteção de dados, que é o GDPR, que tem aqui dentro, onde ela garante que ela protege todos os dados dos seus usuários. Porque hoje a gente tem que se preocupar muito, não é só com os dados da empresa, e sim com os dados do usuário. Porque não sei se vocês sabem, mas foi aprovada a lei de proteção de dados no Brasil, onde a empresa que vazar informações de usuários, dados de, como por exemplo o CPF, o RG, esses tipos de dados, as empresas podem ser multadas em até 2% e responder processo de criminal. Na Europa é 20% do faturamento bruto e nos Estados Unidos 10%. Então, a Microsoft é um fabricante que se preocupa muito com a segurança do seu cliente, se preocupa muito com o ambiente de trabalho dele. Então, vale a pena a gente começar a pensar no M365 e eu faço uma dica para vocês aqui. Como todo mundo já conhece a plataforma de Office 365, já tem noção de como funciona o Windows 10, se especialize em vender o MS, que é uma plataforma fantástica onde eu repito, poucas empresas, revendas, parceiros, oferecem isso para os seus clientes. Deixa o cliente vulnerável, sendo que ele pode ter essa ótima ferramenta para fazer a segurança de gestão de dados dele. Então vale a pena a gente começar a olhar isso, porque isso aqui gera cross-sell. Ele vai sempre puxar alguma coisinha para vocês. Então quando a gente fala ali de gestão, ó, eu tenho a parte de Azure, do ADP básico 1. Na parte de gestão de proteção de dados eu tenho o Windows 10 e toda a parte de colaboração eu tenho o 365 e eu volto ali na geração de dados eu tenho o Azure que está entrando dentro na parte de MS. Então eu consigo atender essa demanda do cliente com as soluções que a gente está acostumado. E a gente sabe que hoje é muito mais fácil você migrar uma empresa que já está rodando um Office 365, um E3 ou um Business para dentro de um Microsoft 365, é muito mais rápido porque 80% das empresas hoje, elas precisam fazer atualização do seu sistema operacional. Ela sabe que não dá mais para ficar rodando com Windows 7, com Windows 8, com XP que tem empresas, porque os ataques estão cada vez mais fortes no planeta. E o Windows 10 ele tem as proteções fantásticas. A gente viu esse último ataque que teve, as empresas que estavam com o Windows 10 atualizado bonitinho, nas últimas versões, tudo funcionando, com o Windows Defender ativado, tudo isso, elas não sofreram nenhum ataque, nenhum sequestro de dados. E quem estava com as ferramentas anteriores tiveram esse problema. Então, cada vez mais a gente consegue provar que a Microsoft ela atende esse nicho de mercado e quando ela fala de segurança e de solução, ela fala com propriedade. Ela quer que vocês entendam mesmo que pode ofertar meu produto e que vocês têm segurança no seu ambiente de trabalho. Esse é o propósito de Microsoft. Aqui a gente tem algumas coisinhas que a gente coloca. Tá? Essa apresentação eu vou compartilhar com vocês, que eu acho é sensacional, que vocês podem até apresentar para clientes, que ajuda muito no dia a dia. Aqui que sempre a gente pode usar, ó, tem muita ferramenta que o cliente está usando aqui dentro e ele não está sabendo usar. A gente pode fazer o que eu falo de que é a doação da tecnologia. É olhar para dentro da casa do cliente e fazer com que ele comece
a entender que ele comprou uma plataforma com muita coisa lá dentro, com um produto que atende a demanda da sua necessidade. Porque eu consigo, se você seguir essa linha do tempo que a gente faz, que é gestão de identidade de acesso, quando eu chego na empresa hoje, o que, que eu faço com o meu cliente? O que, que eu faço com o meu usuário, perdão? Eu dou um notebook, ele fica lá 5 dias esperando o cara de TI pedir autorização do chefe, do patrão. Pô, e se eu tiver uma ferramenta já funcionando no M365? Chegou o RH, contratou, falou, ó, ô Mauro, tá aqui seu novo funcionário, ó, vai ser o Adriano, tá aqui tá o e-mail dele, Adriano.souza, tá aqui um cartãozinho, manda ele entrar. Ele só pega a máquina, não precisa mais de TI, o TI já deixou tudo pré-programado, ele foi lá, fez a gestão de entrada dele no sistema, pum, a máquina carrega todo o perfil dele, já carrega tudo que ele tem direito e não tem, porque alguém já determinou isso lá atrás. Então eu consigo trabalhar isso. Aí ele já tem a parte do Office que já vai estar integrado lá dentro. Aí ele já está automaticamente integrado dentro de um Yammer, que as empresas têm que começar a usar para evitar cada vez mais vazamento de dados, porque se você olharem o Facebook, cada vez tem problema com vazamento de dados. Tanto que eles estão perdem ações de rentabilidade por causa disso, de perda de dados. E agora a gente tem o Yammer, que é uma parte corporativa. Por que a gente não está usando? Eu não sei se vocês usam o Yammer aí. Faça essa pergunta para vocês mesmos. Por que eu não uso o Yammer? Por que eu uso o Facebook na minha empresa? Será que eu estou protegendo meus dados? Aqui eu tenho o Power BI, que é uma excelente ferramenta, onde muitas empresas estão cada vez mais suprindo a necessidade, porque é um dashboard fantástico. Eu tenho a parte de proteção com os Azures, que é o ADP Premium, que eu consigo fazer gestão de toda a identidade do meu cliente. Então eu consigo trazer o ambiente do cliente cada vez mais seguro para atender a necessidade e preparar ele não só hoje, como o seu futuro, para atendendo a sua necessidade e a demanda dos seus usuários. Que hoje o usuário ele vai entrar nas empresas, eles vão começar a procurar isso. Porque desse jeito que eu tenho esse tipo de ferramenta rodando na minha base, eu consigo fazer home office com o cliente tranquilamente, como cliente. Ele está tranquilo, ele sabe que o usuário dele não vai ter problema nenhum trabalhando de casa, porque está sempre mapeado, tendo gestão no seu ambiente, seja home ou corporativo. A empresa tem visibilidade do que está fazendo. O cara de TI pode ligar para aqui e determinar regras que ele começa o ambiente dele das 8 às 5 da tarde. No MS você consegue fazer esses controles de gestão de máquinas. Eu consigo saber o que ele está fazendo ali dentro, gerar relatório de litígio para saber se ele está mandando e-mail ou alguma coisa fora da empresa. Então o M365 ele traz todas as soluções de a gente ficar vendendo picadinho, a gente pode trazer uma única solução. Essa solução, só para quem é, lembra do desktop, ela veio para substituir o desktop que tinha antigamente, que era o desktop lá que tinha o Windows, Core Call, e tinha o Windows, o Carcal e o Office. Lembrei, desculpa. Era esses 3 produtos. O que a Microsoft fez? Com esse 365, ela tirou esse produto do mercado, criou isso, e quando você vai para esse ambiente aqui, eu não preciso comprar mais a call do Windows Server mais. Se eu tiver o cliente no Azure ainda, para quê? Eu não preciso nem gastar dinheiro com o Windows Server, já está tudo no Azure. A única call que é necessário comprar, se for de RDS, que logo logo vai estar dentro do portal de CSP. Então hoje eu consigo diminuir custo. Quando a gente for fazer cotação para cliente, começa a olhar tudo isso. Se não vale a pena a gente levar ele para um ambiente mais completo do que ficar levando ele lá. Compra um Windows Server, compra não sei o que, compra um Office, compra uma call disso, como aquilo. Por que a gente não começa a ver essa solução como um todo? Isso vale a pena porque assim a gente começa a olhar aqui, principalmente nesse mapa que eu estou agora, de quantas soluções Microsoft que você tem ali, que você pode estar usando e você pode estar vendendo separadamente. É começar, o que eu sempre falo para todos os parceiros, e fica esse, como eu faço, um recado quando sentar com o cliente, desenhe a solução. Entenda o ambiente do cliente, senta com ele, não oferta o que ele pede de cara, tenta entender a demanda e o que ele tem dentro de casa e como que você pode olhar para dentro da casa dele para tentar ficar mais fácil o ambiente de trabalho dele. Porque imagine um cara de TI, ele tem que ficar recebendo nota de um fabricante para mandar para pagar outro, esquece de pagar um, sendo que eu tenho uma gestão única que eu posso estar fazendo isso, fazendo ele ganhar tempo para fazer outro tipo de colaboração interna na empresa, criar ambiente mais tranquilo para a empresa, criar mais soluções para atender a demanda daquele nicho de mercado que ele atende.
Porque a gente sabe, o mercado de tecnologia hoje, eu estou falando uma coisa hoje, amanhã já é outra, depois de amanhã é outra. Ele está em mudanças, ele tá em mudanças todos os dias, todas as horas. Então é um ambiente que, e cada vez mais a gente tem ele. Aqui, aqui é uma gestão de, só passar aqui. Aqui estão as pesquisas que a gente faz de gestão. Então, esse ambiente aqui a gente consegue crescer. O que eu quero nesse gráfico? Quando a gente vê o primeiro gráfico de baixo, a gente está falando de uma plataforma M365 plano E3. Quando a gente já quer falar, quando a gente começa a falar de na parte de AI, de tecnologia avançada, como que eu posso dar um exemplo aqui? Ah, eu quero que a máquina, quando o usuário só bater um olho aqui, ela tenha a capacitação de fazer a leitura da retina. Eu consigo querer que através de uma digital minha eu consiga enxergar tudo que está acontecendo. Aí a gente já parte para um M365 E5, porque ele vai atender toda essa tecnologia que o cliente precisa, essa segurança da informação. Uma dica: quem está adotando muitas dessas ferramentas é o governo. O governo, por incrível que pareça, são os maiores consumidores de 365 hoje no Brasil, porque eles estão procurando cada vez mais uma segurança nas informações e nos seus dados, porque eles estão precisando disso, né? Infelizmente. Pessoal, aqui eu passei a parte mais comercial do produto. Não sei se ficou alguma coisa em aberto, alguma coisa como dúvida. Eu abro agora aqui para vocês fazerem umas perguntas, ficarem à vontade. Espero ter atendido vocês. O que eu acabei passando para vocês é mais uma versão comercial, uma abordagem comercial do ambiente de trabalho, como ofertar o Microsoft 365. Como que eu vou chegar no ambiente do meu cliente para avisar ele e dizer por que você tem que comprar o 365? Então, é esse deverzinho que eu fiz antes ali com vocês, que é o quê? É entender o ambiente do cara. Começar a entender esse ambiente, ver como que você agrega valor para o funcionário dele, tá? Aqui, aí se ficaram com algumas dúvidas, que eu estou vendo aqui o Rodrigo colocando que tem alguma dúvida técnica, depende da dúvida, você pode me chamar por aqui, ou se for uma coisa que o Mauro consegue ajudar, a gente está aqui, tá? Viu, Rodrigo? Você fica à vontade. E ó, o Mauro já colocou aqui que tem uma. Vai disponibilizar assim para o YouTube. Esse webinar meu tá gravado sim, tá, pessoal? Para vocês. Para escutar. Para não falar depois, ah, Adriano não falou isso. Tá aqui gravadinho tudo que eu falei. Para não ter nenhum problema. E espero ter ajudado vocês sim a ter uma noção do M365. Ele é um caminhão que está em movimento. E a gente tem que ir encaixando, encaixando as caixinhas lá dentro e atendendo a necessidade. Como diz o meu presidente aqui, é trocar a turbina de avião. De tão bom que a ferramenta é, que a gente tem que trocar a turbina, o avião quando ele é muito bom, a gente troca a turbina no ar. E é o M365 que a gente tem que fazer isso. Começar a olhar o ambiente dos meus clientes que estão rodando já um Office 365 Business, um Business Premium, perdão, um Business Premium, ou um E3, ou um E5, e ver como que você pode levar isso. Quantos clientes de vocês, que eu vejo muitos aqui comprar Windows GGS, 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 um atrás do outro, mas alguém já parou para perguntar se o cliente está comprando regularização ou uma atualização? Se for atualização, por que a gente não leva ele para um ambiente CAPEX, onde ele tem redução de imposto? Então, isso fica um desafio para a gente, não só com eu aqui, mas para vocês também, de olhar tudo isso no cliente. Porque hoje vale a pena a gente sentar na frente do cliente e desenhar o projeto todinho para depois tomar uma decisão. Que eu já vi, porque eu posso dizer para vocês, de repente de uma solução única, simples, pode sair um grande trabalho lá dentro, que vocês vão ter visibilidade de outras coisas. Tá, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Fica à vontade. Aí tá meus contatos, celular, meus e-mails, o meu Skype, tanto o Skype particular como o da própria Ingra. Agora eu abro aqui para vocês se quiser fazer pergunta, criticar, elogiar, fiquem à vontade. E espero ter atendido vocês nesse requisito. Adriano, o Gus aqui da Microsoft. Consegue me ouvir? Opa, sim, pode ficar à vontade.
Na verdade, assim, primeiro parabenizar pela apresentação, tá? Fiquei aqui quietinho o tempo todo, tô um pouquinho sem voz, obrigado por conseguir ter tocado aqui, foi show de bola, material que a gente usa bastante aqui dentro de casa. E na verdade é mais fazer um statement aqui, que é botar mais ênfase no que você falou, que às vezes o parceiro deve estar pensando, putz, mas eu ganho X numa linha de produto, sei lá, Symantec ou Kaspersky, por que que eu vou talvez me abster de vender esse antivírus e o Office separado e vender uma console junto da Microsoft, tá? É meio que, por que que a gente pensa assim, pessoal? É mais com uma ideia de criar uma gestão mais fácil realmente no cliente final de vocês. A gente tem também incentivos que podem ajudar bastante. A gente às vezes pensa que deixar o fluxo de caixa do cliente final é equivalente, balanceado, com custos mensais, pode ser muito mais rentável, então ele vai inibir aquele problema de, putz, tal licença eu pago anual, mas essa mensal e essa trimestral, existe tudo isso por trás, então o nosso motion da Microsoft trazendo essa solução é exatamente para tentar facilitar a vida de vocês, como a ótica de gestão, como também a ótica do seu cliente, de ter as coisas mais otimizadas, ter as soluções mais otimizadas dentro da empresa deles. Perfeito? Não, tranquilo. Isso mesmo. Legal. E aí, lembrando, modelo CSP, hein, pessoal? Esse é o modelo do futuro aqui, no qual se engloba o Microsoft 365. Ó, o Rodrigo fez uma pergunta aqui que é bacana, que eu vou até passar aqui para vocês, não sei se todo mundo viu. Ele estava comentando se o cliente tem um Windows Pro na máquina dele lá e sendo original, se ele pode fazer um upgrade para o Windows Enterprise SP. Sim, ele pode. A Microsoft, a regra é a mesma. Eu consigo subir uma máquina de um Pro para o Enterprise a qualquer momento. Ela sai muito mais barata dentro do CSP. Porque se você for para outro modelo de gerenciamento, ela vai acabar ficando um pouquinho mais caro. Mas quando a gente fala de CSP, fica sempre mais vantajoso, viu, Rodrigo? Essa pergunta foi boa, sim. Então, todos os clientes que vocês tiver lá, que eu acho que vocês devem ter cliente rodando XP ainda, tem, a gente vê isso ainda. Mas com XP, um 7, um 8, ele já está com software original, migre ele para a nuvem tranquilamente. O custo é muito mais baixo e ele vai ter sempre a plataforma atualizada. E aquilo que eu falei, por mais que a gente brinca, a gente tem que saber um pouquinho de contabilidade também. Vender sempre capex para o cliente na ponta. Que deixa de ser um ativo e virar um passivo para ele. E as empresas estão procurando muito isso. Sair do modelo ativo e ter um passivo. Porque a demanda de funcionários cada vez ela demanda alta em certos períodos e ao mesmo tempo ele tem que diminuir essa demanda que ele tem lá dentro. Então o CSP ele vem para atender esse nicho de mercado e atende, posso dizer, 90% das empresas hoje. Principalmente agora nessa nova lei trabalhista, isso que vocês têm que até olhar. A nova lei trabalhista ela vai permitir até a gente vender cada vez mais isso, o CSP. Porque ele pode aumentar a demanda de funcionário no final do ano, mas de repente ele tem que diminuir no começo do ano, ele diminui e ele paga pelo aquilo que ele está consumindo. Ele não fica comprando uma licença perpétua que ele fica lá com ela guardada há muitos anos, desatualizada. Isso eu posso falar, o cliente que compra um Windows 10 hoje lá em caixinha de Open, daqui uma semana já a Microsoft faz uma atualização e ele fica desatualizado, porque ele não tem direito de atualização. Porque ninguém compra o Windows com SA, ninguém compra um Office Standard com SA. E é muito caro. E o CSP está aí para atender essa demanda de vocês. Tá bom, pessoal? Mais alguma pergunta? Sim, Rodrigo. Se o cliente vai lá o XP, que eu acabei de falar, tendo XP ou 7, sendo original e Pro, ele consegue fazer o upgrade tranquilamente lá no CSP. Porque a licença do Windows que está disponível no CSP, ela é upgrade, tá? Como nos outros contratos. Se o cliente não tiver nada na máquina, tiver irregular, aí tem que vender o famoso GGS. É que nem eu falo pro Gans já há muito tempo e o pessoal da Microsoft. Não vejo a hora do Windows que está na nuvem ele ser autorizado, a gente vender também ele como fosse uma atualização do cliente na nuvem, como se fosse um Windows full, como a gente tem lá no GGS. Mas isso é futuro. Eu sei que a Microsoft está olhando isso com carinho, porque ela sabe que se ela adotar essa forma de vender o Windows, eu até comunico eles que o M365 vai cada vez mais vender no portal. Porque faz a diferença. De vez você vender lá 300, 500 licenças de GGS,
para que não vender um M365? Imagina você vender 500 usuários de GGS, de sair de GGS e levar para um M365. Você ganha muito mais rentabilidade e é um dinheiro que vai entrar todo mês para você no CSP. Isso, Rodrigo, ó, dentro do MS tem o Intune, tá? Oi, Lúcio. Não, é que o Rodrigo está comentando de quando o cliente tem um Windows, não tem o Windows na máquina, ele já tem lá um Windows, por exemplo, um XP ou um 7 e é um Pro. Se ele pode migrar esse Windows para um Enterprise, isso pode ser feito, tá? Normalmente. É que hoje, se vocês olharem todas as propostas, e eu até olho aqui com o Roberval, 90% da solicitação de Windows é GGS. Não precisa muitas vezes, o cliente não está ele não tá pirata, ele só está querendo uma atualização. E nisso vale a pena vocês ir para dentro do Windows Enterprise na nuvem. Sim, isso mesmo, Lúcio. Chão de fábrica tem muito disso. Mas começa a ver sempre o que a dica também aqui, viu, Lúcio? Toda vez que chegar uma cotação, por exemplo, de Windows para vocês, pergunta para o cliente: você quer fazer uma atualização ou você está em ilegal? Ah, não, eu quero atualizar. Já oferta de cara um Windows na nuvem. E aquilo que eu falei, e começa a olhar o que você tem dentro de casa, para ver se dentro de casa, todas as soluções de Microsoft que vocês fez, tem vendido, começa a olhar para ela e falar assim para o cliente, não vale a pena você migrar para um M365? O que você acha a gente fazer um up no seu negócio? Então você consegue tentar melhorar a demanda que você tem dentro de casa fazendo cross-sell nesses clientes. E aquilo que eu te falei, vender 365, você vende serviço, você vende treinamento. Então fica muito mais fácil. Ô, Adriano, me Oi? escuta? Oi? Só um ponto aqui que eu acabei buscando no site da Microsoft mesmo, relacionado ao upgrade, tá? Até que foi uma dúvida bem boa, bem pertinente. Acredito eu que a parte do upgrade de Windows, como que funciona? Caso você compre a licença do Microsoft 365 Business, você tem a possibilidade de fazer o upgrade até o nível Windows 10 Pro, correto? E se você compra a linha do Microsoft 365 Enterprise, você faz o upgrade para a linha do Windows Enterprise, certo? Isso mesmo. Só que aí o que é legal ver? Eu acredito que é da partir da versão 7 em diante, tá? A gente não volta até a XP. Eu acho que é 7, 8, 8.1 que a gente consegue fazer o upgrade para cima. Perfeito? Acho que é legal a gente dar o duplo clique Uhum. aqui. Acho que não chega até XP. Tá, eu posso dar uma olhada com calma e fechar isso pro pessoal também. Mas eu Perfeito, acredito acho que legal. sim, tá? Eu acredito que sim, porque a gente tem muito GGS para fazer isso. O pessoal compra muito isso. É aquilo que a gente sempre conversa aqui, né, pessoal? É começar a olhar realmente que o cliente está precisando. É legalização ou é atualização? Isso é Isso um sim. feedback. Porque cada vez mais vendendo legalização, mais o time de compliance recebe informação disso para tentar ver o que está acontecendo. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço mesmo. E tem meus contatos, que vocês precisarem de mim, fique à vontade. Estou aqui para ajudar vocês nessa nova jornada. E lembre sempre, a gente vai sempre falar de solução para os clientes, nunca de produto. Produto já não existe mais. Agora a gente vai vender solução, serviço, entender o ambiente de trabalho dele. Obrigado para todos e um ótimo final de semana para todo mundo.